Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália. Eu vou dar sequência à cenoura. Eu fiz ontem o vídeo da parte laranja, que é a cenoura mesmo, e agora eu vou fazer o vídeo da folhinha. Eu vou usar a linha da Anchor, número 238. Aqui eu começo por esse daqui, ó. Aqui tem pula um e começa ele. Então, eu venho aqui, pulo um, entro no buraco de baixo, saio no de cima, pego a argola, passo na linha e veio a linha laranja também e puxo. Aqui tem 1, 2, 3. Então, eu entro no buraco de baixo, saio no de cima, formei o primeiro. O primeiro ele é mais feinho, mas depois que completa ele, praticamente some. Eu vou fazer o segundo, entra no buraco de baixo, sai no de cima, e o terceiro entra no buraco de baixo, sai no de cima. Agora aqui em cima, ó, está no mesmo sentido aqui, ó. Então, eu entro no buraco de cima e saio no de baixo. Vou fazer assim até o penúltimo. Quando eu chegar no último, eu entro no buraco de cima e saio no de cima. Se eu pegar a linha e fizer assim, ó, eu sei que eu entro no buraco de baixo e saio no de cima. Opa, vou sair no meio aqui, ó. E saio. A minha laranja tá vindo junto. E saio no de cima. Eu vou fazer isso até o penúltimo aqui, porque aqui, ó, a gente fez 1, 2, tá no terceiro. Aqui tem um a menos. Agora, eu entro no buraco de baixo e saio no de cima. Aqui está no mesmo sentido. Então, eu entro no buraco de cima, saio no buraco de baixo e vou assim até o penúltimo. Quando chegar o último, eu entro no buraco de cima e saio no de cima. O de cima, que é esse aqui, tem um a menos aqui. Então, vamos fazer. Entra no buraco de baixo, sai no buraco de cima. Vou fazer o último agora. Entra no buraco de cima, saio no de baixo. Agora, tem 2 aqui, tem 2 a mais aqui. Eu volto completando o X, entra no buraco de cima, sai no de baixo, entra no de cima, sai no de baixo, até o final. Agora, eu entro no de cima, saio no de baixo, no último aqui. Entro no de baixo, saio no de cima. Entro no de baixo, saio no de cima, até o final aqui.
entro no de baixo, saio, no de cima, entro no de baixo, saio, no de cima, entro no de baixo, saio, no de cima. Agora eu vou fazer essa fileira aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro eu vou fazer os 2. Entra no buraco de cima, sai. No de baixo, entra no de cima, sai. No de cima, entra no de baixo, sai. No de cima, entra no de baixo, sai. No de cima. Eu fiz esses 2 de cima aqui, ó. Eu entro no de baixo, saio. No de cima, entro no de baixo e saio no de baixo. Eu vou fazer um a mais aqui, ó. Eu entro no de cima e saio no buraco de baixo. Vou entrar no buraco de cima e sair no de baixo. O próximo está aqui, ó, do mesmo, mas eu vou voltar aqui, fazer os X e parar aqui de novo. Então, eu entro no buraco de cima e saio no de baixo. Vou assim até o final. Entro no buraco de cima, saio no de baixo, entro no de baixo, saio no buraco de cima. Vou até o penúltimo assim. Agora, aqui, ó, está igual. Então, eu entro no buraco de baixo e saio no de baixo. Aqui tem um a mais. Então, eu entro no buraco de cima e saio no de baixo. Volto completando o X aqui, entro no buraco de cima, saio no de baixo. Entro no buraco de cima, saio no de baixo até o finalzinho aqui. Entro no buraco de cima, saio no de baixo, vou completar o X aqui, eu entro no buraco de cima e saio no de baixo. Entro no buraco de baixo e saio no de cima. Esse aqui também está do mesmo tamanho. Então, vou vir até aqui, entrando no buraco de baixo e saindo no de cima. Quando chegar o último, eu entro no buraco de baixo e saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo, volto completando o X aqui, entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima e saio no de baixo até o final. Entro no de cima, saio no buraco de baixo, volto completando o X, entro
no buraco de cima, saio no de baixo. Agora, eu vou fazer esse último aqui, então, eu tenho que pular esse daqui. Então, eu vou fazer outro X aqui completo. Entro no de cima, saio no de baixo. E vou fazer os 3 aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entro no buraco de baixo, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de cima, entro no buraco de baixo, saio no de cima. Vou voltar completando aqui, entro no buraco de baixo, saio no de cima. O último, entro no buraco de baixo, saio no de cima. Vou voltar completando aqui o terceiro, porque os dois já estão. Entro no buraco de cima e saio no de baixo. Entro no buraco de cima e saio no de cima. Agora, eu completei a fileira de baixo. Entro no buraco de baixo e saio no de cima. Vou assim até o final. Entro no buraco de baixo e saio no de cima. Entro no de cima e saio no de baixo. Entro no de cima, saio no de baixo. Entro no de cima e saio no de cima. A minha linha está acabando, então eu vou arrematar e então eu entro no buraco de baixo, fiz o X. Entro no que eu fiz na trama do tecido e no que foi feito na trama do tecido em sentido diferente e no que eu fiz. Corto. Eu junto as duas pontas. Tem gente que passa na boca, na água, no álcool em gel para facilitar. Eu passo no buraco da agulha. Eu parei aqui, entro no buraco de baixo, saio no de cima, pego a argola, passo na agulha e puxo. Se eu fizer assim, ó, eu sei que eu entro no buraco de cima, de baixo, desculpa, e vou pro de cima, completando o X. Entro no buraco de baixo, saio no de cima e vou até o penúltimo assim. Entro no buraco de baixo e saio no de baixo. Eu completei o X em cima, agora eu vou completar o X aqui. Entro no buraco de cima e saio no de baixo e vou até o final assim. Entro no buraco de cima, saio no de baixo, ó, passei no meio da linha aqui. Entro no buraco de baixo e vou pro de cima até o penúltimo. Quando chegar ao último, eu entro no buraco de baixo
e saio. No de baixo, entro no buraco de cima e saio no de baixo, no de cima, no de baixo até o final. Quando chegar no último, eu entro no buraco de cima, saio no de baixo, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de baixo e vou arrematar. Entro no que eu fiz na trama do tecido, no que eu fiz entro na trama do tecido, entro no que eu fiz na trama do tecido e no que eu fiz de novo. Agora é só cortar. Assim fica o avesso perfeito e assim fica a frente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, siga o canal, curta o vídeo e até o próximo. Tchau!